Fala galera do YouTube, mais um conteúdo de VBA nessa sexta-feira e hoje a gente vai aprender uma estrutura de repetição dentro do VBA, que é a estrutura do for each, que é uma estrutura super importante quando a gente quer fazer algumas automatizações, percorrer várias abas para fazer alguma coisa, percorrer arquivos e assim por diante, beleza? Então a gente vai ver hoje como que funciona a estrutura do for each e vai aplicar ela percorrendo todas as abas aqui da nossa planilha e padronizando ela, botando formatação, botando o cabeçalho direitinho, botando todas as abas num único formato com um clique de um botão, beleza? Então, se quiser aprender, fica até o final da aula e baixa aqui na descrição do vídeo o arquivo para acompanhar junto comigo, beleza? Antes de a gente começar, só para você não esquecer, se inscreve no nosso canal se você ainda não está inscrito para ter conteúdo de Excel, VBA e Power BI e já deixa o like que ajuda muito a gente a compartilhar nosso conteúdo com mais pessoas, beleza? Se você ficar até o final, vou deixar também um mini curso para você de VBA, de formulários, beleza? Inclusive ele vai estar aqui no link da descrição, mas eu vou deixar um mini curso também no final para você poder baixar de graça, tranquilo? Então fica comigo até o final, beleza? Vamos agora para o conteúdo então da aula de hoje. A ideia é a seguinte, eu tenho várias abas aqui dentro da minha planilha. Eu tenho uma aba para as informações de janeiro, eu tenho uma aba para as informações de fevereiro, para março, abril, maio e junho. Só que o grande problema é, repare que essas abas elas estão zero padronizadas, zero formatadas. Então o que eu vou querer fazer é, em cada uma das abas, eu vou querer basicamente selecionar a tabela toda, colocar uma borda dentro da tabela, pintar aqui os cabeçalhos para eles ficarem, enfim, de uma cor diferente, conseguir deixar no formato um pouco mais legal, beleza? Só que o grande problema, que vai ser basicamente o VBA que vai resolver pra gente, é que, como eu tenho várias abas, eu teria que ficar fazendo o mesmo processo em cada uma das abas. Que basicamente chegar aqui em janeiro, colocar as bordas e pintar, chegar em fevereiro, fazer a mesma coisa e assim por diante. Quanto mais abas você tiver na planilha, mais trabalho vai dar aqui pra você. Então, aqui que vai entrar o VBA para fazer essa automação pra gente, para conseguir formatar todas as abas de uma única vez, beleza? Então vamos começar abrindo o VBA e pensando como que a gente vai estruturar o código para ele poder percorrer todas as abas e conseguir formatar todas elas de uma vez, beleza? Então, para abrir o VBA, você já sabe, vamos apertar aqui o atalho Alt F11, lembrando, se não funcionar no seu computador, aperta Alt Fn junto com F11, tranquilo? Beleza. Aqui dentro do VBA, a gente sempre vai ter que inserir um módulo novo, que é basicamente a nossa janela aqui, onde a gente vai escrever os nossos códigos. Então, para a gente inserir um módulo, a nossa janela de programação, só clicar aqui em cima, ó, no botão de inserir, e vai lá em módulo. Perfeito, acabou de criar um módulo aqui para a gente. Vamos lá. Então aqui o que eu quero fazer é começar um código para percorrer todas as abas. Qualquer código vai começar aqui com sub e o nome do código. Vou botar aqui, por exemplo, formatar. Então, se eu escrever aqui subformatar, vou apertar o Enter, que ele já fecha o parênteses aqui para mim e também já fecha o end sub, ali, a última instrução. Então, aqui sempre chega aqui, já aperto o Enter algumas vezes para ganhar um espaço. E vamos lá. A estrutura de repetição que a gente vai precisar usar para percorrer todas as abas do arquivo é a estrutura chamada for each. E vamos lá. Como que funciona a estrutura chamada for each? A gente vai escrever for each e aí agora a gente vai dar um nome, que é um nome aleatório qualquer, só para eu dar um nome para as abas, beleza? Então, eu vou percorrer a aba 1, a aba 2, a aba 3, a aba 4 e assim por diante. Mas aqui vai ser só um nome para eu guardar essa informação, para eu saber em qual aba eu estou mexendo. Eu posso chegar aqui, já que vão ser abas, e eu posso chamar essa informação de aba. Mas lembrando que o nome que eu colocar aqui tanto faz, beleza? Esse é um nome aqui 100% opcional. E agora a gente vai ver por quê. Então, vamos lá. Coloquei aqui for each, aba. E aí aqui é o seguinte, eu tenho que colocar in. Eu tenho que falar para ele qual é o conjunto de objetos que eu quero percorrer. Por quê? Qual que é o objetivo do for each? O for each é uma estrutura de repetição dentro do VBA que serve para a gente percorrer, para a gente fazer a mesma coisa em vários objetos do Excel. O que são objetos do Excel? Podem ser abas, podem ser células, podem ser arquivos, podem ser gráficos, enfim, tem várias opções aqui que podem ser objetos dentro do Excel. Então você vai basicamente falar for each, e você vai dar um nome, enfim, para representar o objeto que você vai querer percorrer, beleza? E você vai colocar in, e logo depois do in você vai falar qual é o conjunto que você quer percorrer, qual é o conjunto de abas, ou qual é o conjunto de células que você quer percorrer, se você quiser um intervalo específico para fazer alguma coisa nele, ou se você quiser percorrer vários arquivos de uma mesma pasta, você também consegue, e assim por diante. No caso, o que eu quero percorrer são todas as abas dessa minha planilha aqui que eu estou usando. Como que eu faço isso? Se eu quisesse percorrer todas as abas do Excel que estão abertas no meu computador, seria só colocar aqui, ó, Sheets, beleza? Sheets é o nome do Excel para o conjunto de todas as abas que estão abertas no meu computador, beleza? Todas as abas do Excel. Só que vamos lá, se eu tiver 50 arquivos em Excel abertos, eu não quero olhar todas as abas de todos os arquivos que estão abertos.
eu quero olhar só as abas desse arquivo aqui, que é o arquivo onde eu estou escrevendo o meu código. Beleza, então como que eu faço para especificar que eu quero todas as abas só desse arquivo aqui que eu estou usando? Só você pensar como que é esse arquivo em inglês. Esse arquivo vai ser this workbook, e é só colocar aqui this workbook.sheets. Maravilha. Então, this workbook.sheets, basicamente eu estou falando para o VBA o seguinte, ó, VBA, eu quero olhar, eu quero fazer alguma coisa só nas abas dessa planilha aqui, que é a planilha onde eu estou trabalhando, beleza? A planilha que a gente está usando aqui nessa aula. Show de bola. Então eu falei para ele que eu vou percorrer todas as planilhas, no caso são 6, de janeiro até junho, e eu falei que cada uma das planilhas, cada uma das abas, eu dei o nome de aba, beleza? Mas eu poderia ter dado qualquer nome, poderia ter chamado de pizza, de João, de, enfim, VBA, de qualquer coisa, beleza? Só lembrando que, então, o nome que a gente dá aqui é o nome de uma variável qualquer que eu estou usando para meio que dar um apelido para eu saber identificar as abas que eu estou percorrendo. Mas o nome aqui é 100% opcional. Agora, o que eu coloco aqui no nome do conjunto de objetos que eu quero percorrer, aí sim tem que ter um nome obrigatório. O nome vai ser realmente o nome do conjunto de objetos que você quer percorrer. Alan, quero percorrer um conjunto de células. Como é que é um conjunto de células dentro do VBA? Aí vai ser range. Alan, quero percorrer um conjunto de vários gráficos. Aí vai ser chart objects, que são os gráficos no Excel. Quero percorrer um conjunto de abas, vai ser sheets, beleza? Então, esse conjunto aqui que você coloca tem que ter um nome do VBA. O nome que você coloca aqui na variável, você inventa o nome que você quiser, não vai fazer diferença nenhuma, tranquilo? Show de bola. Só que, vamos lá, ele vai fazer alguma coisa em todas as abas, na aba número 1, aba número 2, aba 3 e assim por diante. E aí, qualquer estrutura de repetição, que é o nosso caso aqui, que vai fazer alguma coisa em vários lugares, vai fazer alguma coisa várias vezes, tem um início, que no caso é o for each, e tem um fim. O fim do for each é o next. Então, já pula umas linhas e coloca o next lá embaixo. Então, vamos lá. Tudo que tiver entre esse for each e esse next, ele vai basicamente ficar fazendo em cada uma das abas a princípio, beleza? Só que vamos lá. Pensa comigo. Se eu quisesse, vamos tentar pensar num exemplo ainda mais simples antes da gente partir para essa parte de formatação e tudo mais. Imagina que eu quisesse fazer um negócio super simples, que é o seguinte, eu quero em cada uma das abas chegar nessa célula aqui, ó, célula E1, e eu quero escrever a palavra hashtag. Tranquilo? Célula E1, escrever hashtag em todas as abas. Teria que fazer isso na aba de janeiro, depois teria que fazer isso na aba de fevereiro, chegar aqui, escrever hashtag, depois chegar na aba de março e assim por diante. Show! Deixa eu dar um Ctrl Z aqui só para voltar atrás, só para a gente conseguir prosseguir. Por que eu estou te mostrando esse exemplo super simples? Porque é o seguinte, sempre que você for construir algum código dentro do VBA, você tem que passar para o VBA exatamente tudo que você quer fazer. Então, vamos entender aqui direitinho. Percebe que para escrever hashtag em todas as abas, eu tenho que fazer uma coisa obrigatoriamente. Depois que eu escrever hashtag, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o mouse e clicar dentro da aba de fevereiro, tranquilo? E aí, escrever hashtag. Depois, eu preciso clicar na aba de março e aí sim, aqui na célula E1, escrever hashtag, beleza? Então, deixa eu dar um Ctrl Z aqui para voltar. E aí, vamos deixar 100% claro por que a gente precisa realmente falar para ele clicar na aba de fevereiro, clicar na aba de março e assim por diante. Vamos voltar aqui no VBA. Imagina que eu quisesse realmente escrever a palavra hashtag em todas as abas. Para escrever algum texto dentro de alguma célula, só escrever aqui range, e aí entre parênteses e entre aspas eu vou escrever qual é a célula que eu quero escrever, qual é o nome da célula, que no caso vai ser a célula E1. Show! E vamos lá. Se eu quero escrever dentro da célula, eu quero mudar o valor dela. Para mudar o valor dela, só escrever aqui ponto velho e aí colocar o sinal de igual e o texto que eu quero escrever ali dentro. Vou chegar aqui e escrever, então, hashtag, entre aspas, porque é um texto. Então, a princípio, eu estou falando para ele o seguinte, ó. Falei, para cada uma das abas, lembrando que essa aba aqui podia ser qualquer outro nome, beleza? Podia escrever João, qualquer outra coisa. Então, falei para ele percorrer todas as abas desse arquivo e em cada uma delas escrever hashtag. Só que vamos lá. Se eu chegar aqui e voltar no Excel, estou aqui na aba de janeiro, tranquilo? E nenhuma aba não está escrito nada na célula E1. E aí, se eu voltar no VBA, usando aquele atalho Alt F11, vou chegar aqui dentro desse código, dentro dessa macro, e vou apertar ali em cima o Play, beleza? O botão para executar esse comando. Cliquei ali em cima, ó, no Play. Se a gente voltar aqui dentro do Excel, repare que ele escreveu na célula E1 a palavra hashtag. Estou aqui na aba de janeiro, vamos voltar para a aba de fevereiro para ver se ele escreveu lá também. Na aba de fevereiro, não escreveu nada na célula E1. Na aba de março, também não. Na aba de abril, também não. Então, qual que é a grande questão? Repara o seguinte, apesar de eu ter criado essa estrutura de repetição toda, for each, aba, in this workbook.sheets e tudo mais, então eu falei para ele, ó,
Excel, VBA, eu quero que você faça alguma coisa em todas as abas. E eu mandei ele escrever a palavra hashtag. Vamos lá, tenta pensar junto comigo. Por que ele não escreveu em todas as abas? Por que ele escreveu só em uma aba? Pelo seguinte, lembra que eu estava falando 2 minutos atrás? Não adianta eu chegar e falar para ele escrever a palavra hashtag na célula E1. Se você fosse fazer esse trabalho manualmente, o que você teria que fazer? Depois de escrever hashtag na célula E1, você tem que fazer o quê? Você tem que clicar na aba de fevereiro e escrever hashtag. Depois, clicar na aba de março e escrever hashtag. Depois, clicar na aba de abril e escrever hashtag e assim por diante. Então, vamos dar uma olhada aqui dentro do nosso código. Então, a gente falou que a gente precisava fazer 2 comandos. Clicar na aba que a gente quer, depois escrever hashtag. Só que aqui no VBA a gente só falou uma coisa, eu só falei para ele escrever hashtag. Eu não falei para ele clicar naquela aba, tranquilo? Então, mas Alon, pô, coloquei aqui esse for each. Esse for each já não vai clicar dentro das abas para mim? Não. Esse for each só quer dizer que se eu tenho 6 abas, ele vai basicamente fazer esse comando aqui 6 vezes. Só que, se eu não chegar e falar para ele ativar a aba de janeiro, depois ativar a aba de fevereiro, depois ativar a aba de março, depois ativar a aba de abril, se eu não falar isso, ele vai ficar escrevendo 6 vezes dentro da mesma aba, tudo bem? Então lembra o seguinte, antes de sair escrevendo a hashtag, o que eu preciso fazer? Que a gente comentou, eu preciso clicar naquela aba que eu quero. Só que vamos lá, eu quero selecionar a aba de janeiro. Depois, eu quero selecionar a aba de fevereiro. Depois, eu quero selecionar a aba de março, abril, maio e assim por diante. E aí, como que eu vou fazer isso? Se a aba está variando o tempo todo, lembra que a gente deu um nome para representar cada uma das abas que a gente estava mexendo? Então, essa estrutura de repetição for each, ela vai executar os comandos que estão aqui dentro 6 vezes. Se essa estrutura de repetição vai ser executada 6 vezes, a palavra aba, na primeira vez, vai estar representando a aba de janeiro. Na segunda vez que ele for executar esses comandos, a palavra aba vai estar se referindo à aba de fevereiro. Na terceira vez que ele for rodar, a palavra aba vai estar se referindo à aba de março. Então, repare que cada vez que ele vai se repetindo, essa palavra muda, essa palavra aba muda. Por isso que a gente dá o nome para ela de variável. Ela vai variar entre as abas. Primeiro a aba de janeiro, depois a aba de fevereiro e assim por diante. Então, se eu quero que ele ative a aba de janeiro, escreva a hashtag, depois ative a aba de fevereiro, escreva a hashtag e assim por diante, aqui é só chegar e colocar aba.activate. Então, o que é aba.activate? Na primeira vez que ele for executar esse código, aba vai ser janeiro, vai ser a aba de janeiro. Então, ele vai ativar a aba de janeiro, vai escrever a hashtag. Logo depois, o que ele vai fazer? Ele vai ativar a segunda aba, que é fevereiro, e vai escrever a hashtag e assim por diante. Vamos ver isso acontecendo aqui na prática? Vou fazer o seguinte, ó. Primeiro, eu vou voltar no Excel e eu vou apagar tudo que eu escrevi aqui de hashtag, beleza? Vou dar um Ctrl Z aqui só para deletar tudo que eu tinha escrito. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte para facilitar a nossa visualização. Vou pegar esse VBA e vou colocar ele aqui do lado, tranquilo? Vou colocar esse cara aqui do lado. Maravilha, vamos lá. Aqui a ideia é a seguinte. Para a gente conseguir rodar esse código da forma mais visual possível, além do código aqui que a gente tem, que é o play, que ele vai executar tudo de uma vez, que também tem um atalho para executar esse cara, que é o atalho F5, tem um outro atalho dentro do VBA, que é o atalho F8. F8. Aperta aí no seu computador F8, dentro do VBA, beleza? Se não funcionar F8, ó, se não ficar essa linha em amarela que nem ficou no meu, aperta FN junto com F8. Se você tiver em notebook, talvez você precise disso. Quando eu aperto F8, ele começa a executar o meu código linha por linha, beleza? E aí eu consigo ver aqui do lado no Excel, repare que eu joguei aqui o VBA para um lado e o Excel para o outro, consigo ver ao mesmo tempo o que está acontecendo nos dois. Então vamos lá, vou apertar F8 aqui mais uma vez. O que significa, na verdade, esse F8? Esse F8 quer dizer que ele vai marcar aqui, linha por linha de amarelo, ele vai executar e vai mostrar qual linha que ele vai executar. Então essa linha que está em amarelo sempre vai ser a próxima linha que ele vai executar quando eu apertar F8. Então, quando eu apertar F8, ele vai começar a estrutura de repetição. E aí, quando eu clicar aqui, ó, aba.activate, lembra que a primeira aba do Excel é janeiro. Então, quando eu apertar F8, ele vai ativar a aba de janeiro. No caso, já estava até ativa. A próxima coisa que ele vai fazer vai ser escrever hashtag na célula E1. Dei o F8, repare, escreveu o hashtag aqui do lado. Quando eu chegar aqui e apertar F8, ó, apertei F8, ele foi para o next. O que é esse next? Next, em inglês, quer dizer próximo. Então, o que é o próximo? Agora, a palavra aba, que era a aba de janeiro, deixou de ser a aba de janeiro e passou para o próximo. Então, agora, a palavra aba passou a ser a aba de fevereiro, tranquilo? Agora, se eu apertar F8 de novo, o que ele vai fazer? Ele vai ativar a aba de fevereiro, que é a segunda. Ó, apertei aqui F8. Acabou de abrir a aba de fevereiro. Quando eu apertar F8 mais uma vez, ele vai escrever a hashtag
e vai para o próximo. Agora, a aba vai ser março. Vai ativar março, vai escrever. Vai ativar abril, vai escrever e assim por diante. Tranquilo? Então, vou dar aqui o play para ele já finalizar e ir até o final sozinho. Então, repara que assim, com essa estrutura de repetição, ele já vai fazendo isso em todas as abas automaticamente, beleza? Então, eu só queria deixar 100% claro que é muito importante esse comando aqui, aba.activate, para você não deixar de comentar isso, beleza? Mas o nosso objetivo aqui não é sair escrevendo a hashtag em todas as abas. O que eu quero fazer é formatar todas as células. Como que eu vou fazer para formatar todas as células? Primeiro, o que eu vou querer fazer é, eu vou querer pegar esse intervalo todo, beleza? Da célula A1 até a célula C14. Em todas essas células, basicamente eu vou querer colocar uma borda, beleza? Como se eu chegasse aqui, ó, na página inicial, clicasse aqui nessas opçõezinhas de borda, ó, vou clicar aqui na setinha para baixo, colocasse, por exemplo, essa opção aqui chamada todas as bordas. Outra coisa que eu vou querer fazer é selecionar aqui o cabeçalho, chegar aqui no cabeçalho e botar uma cor nele, por exemplo, algum verde, só para destacar ele com relação às outras informações, tranquilo? Vou dar um Ctrl Z aqui para voltar, porque o objetivo é o VBA fazer isso para a gente de forma automática. Então vamos lá, vamos voltar aqui para o VBA, no atalho Alt F11, e vamos pensar. Todos os comandos que eu for colocar aqui agora, ele vai fazer em todas as abas. Então, se eu quero mexer aqui naquele intervalo que eu falei, ó, da célula A1 até a C14, eu quero colocar as bordas dentro desse intervalo. Então, como que eu faço para fazer alguma coisa para formatar um intervalo todo de uma vez? Vou colocar aqui range, beleza? Conjunto de células. E aí, entre aspas, eu vou colocar aqui um intervalo, que vai ser da A1 até a C14. Então, 2 pontos, C14. Fecha as aspas, fecha o parênteses. Maravilha, então já falei onde que eu quero mexer. Agora eu tenho que falar para ele basicamente o que eu quero fazer nesse intervalo. Eu quero mexer nas bordas, então vou colocar aqui ponto borders, que vai ser as bordas, beleza? Então o intervalo ponto borders em inglês. Só que vamos lá, as bordas elas têm várias opções. Eu posso mexer na cor da borda, eu posso mexer na grossura da borda, posso mexer no estilo da borda. O que eu quero mexer na borda vai ser o estilo dela, que vai ser aquela borda fininha e aquela borda contínua, porque tem borda tracejada, tem borda grossa e tudo mais. Então, se eu quero mexer no estilo da borda, vou colocar aqui ponto, e aí vai ter aqui uma opção, ó, se você olhar, chamada Line Style. Line Style vai ser qual é o estilo da linha que eu quero, tudo bem? Eu não quero mexer na cor, eu não quero mexer em nada, eu quero mexer no estilo da linha. Então, tem aqui essa opção Line Style, posso aqui dar 2 cliques no Line Style, que ele já vai colocar para mim. Então, falei, ó, VBA, quero dentro desse intervalo mexer nas bordas, mais especificamente no estilo da borda. Então, aqui eu vou colocar o sinal de igual, e aí aqui vai ser padrão. Para eu chegar aqui e falar que eu quero a borda contínua, é só eu colocar o seguinte comando que é padrão. É só colocar XL e aí contínuo em inglês, que é continuous, beleza? Essa aqui, continuous, é, enfim, uma palavra um pouquinho mais, talvez, chatinha de decorar, mas se você estiver pensando, pô, Alô, mas como é que eu vou saber se está certo ou não, se eu escrevi continuous certo ou não? É o seguinte, ó, vou reescrever aqui. Presta bastante atenção nesse XL continuous que eu acabei de escrever aqui. Se eu escrever certo, eu vou apertar o Enter, apertei o Enter. Repara o que ele fez. Essa letra C aqui, que é maiúscula, ele corrigiu para mim 100% automaticamente, ó, quer ver? Vou reescrever aqui. Reescrevi aqui, cheguei no final, quando apertar o Enter, ele coloca em maiúsculo. Então, o VBA, ele faz isso. Ele só coloca a letra em maiúsculo, ele só ajeita o formato do seu texto se você tiver escrito certo. Se eu tivesse escrito errado, por exemplo, escrevi aqui continuous, só que eu esqueci de uma letra, esqueci de um U aqui, por exemplo. Se eu apertar o Enter, repare que ele não corrige o que quer dizer que está errado, beleza? Então, ó, se eu escrever aqui certo, passa para a próxima linha, ele vai corrigir. Maravilha, corrigiu aqui pra gente. Perfeito. Outra coisa que eu vou querer fazer, que normalmente a gente faz aqui dentro das nossas tabelas, é o seguinte, ó. Tá vendo que os cabeçalhos, eles estão com o texto alinhado mais à esquerda? Fica um pouco feio, porque aqui fica diferente, ó. Tá vendo que as informações estão centralizadas, só que o nosso cabeçalho tá isolado um pouco para a esquerda? Então vamos criar uma outra linha de código aqui dentro do nosso VBA para a gente colocar as primeiras células ali, que é o nosso cabeçalho, que é da célula A1 até a célula C1. Essas três aqui, ó, A1, B1 e C1. Eu quero centralizar elas, vamos ver agora como que a gente faz ali pelo VBA, beleza? Então vou colocar aqui range, e aí eu quero pegar da A1 até C1, então vou colocar aqui entre aspas A1, 2 pontos, C1, e aí para eu colocar centralizado vai ser ponto, e aí eu quero mexer aqui basicamente no alinhamento horizontal, beleza? Porque eu tenho o alinhamento vertical e o alinhamento horizontal. Quero mexer no alinhamento horizontal. Então é só procurar aqui pela opção Horizontal Alignment, beleza? Que vai ser o alinhamento horizontal
do texto dentro da célula. E aí, para você não ter que ficar escrevendo na mão, chega aqui nessa opção que já está marcada, aperta o Tab que ele vai preencher para você. E aí eu vou colocar o sinal de igual e vou colocar qual tipo de alinhamento eu quero. E sempre que a gente for mexer nessas opções de formatação, normalmente vai começar com XL, beleza? E aí logo depois do XL eu vou colocar aqui o alinhamento que eu quero. No caso, o alinhamento que eu quero vai ser no centro, então vai ser XL, Center, beleza? Então repara que essas opções aqui são bem diretas, enfim, tipo, você pode lembrar disso aqui, ou enfim, rapidinho no Google você acha. Tem a opção de você gravar uma macro também no final do vídeo. No final desse vídeo aqui eu vou deixar uma outra sugestão para você ver como que faz para descobrir esses códigos aqui se você não souber, que é basicamente fazendo uma gravação da sua tela, gravação de macro, tranquilo? Mas essas opções são bem padrão aqui pra gente. Outra coisa que a gente vai querer fazer com os cabeçalhos vai ser pintar eles de alguma cor específica. Então vou botar aqui, por exemplo, range, e aqui entre parênteses, vou colocar aqui A1, C1. E aí, para eu poder mexer na cor, basicamente vai ser o seguinte código, vai ser .interior.color index, beleza? Esse .interior quer dizer que eu quero mexer dentro do interior das células. E dentro do interior das células, o que eu quero fazer? Eu quero mexer na cor. Esse color index quer dizer o seguinte, ó, quando eu colocar o sinal de igual, eu posso escrever um número e esse número vai representar uma cor, tranquilo? Para você descobrir qual cor que você quer e tudo mais, você pode gravar uma macro no VBA, lembrando que no final do vídeo eu vou deixar uma sugestão para você ver como que faz isso, mas aqui eu já sei, por exemplo, de tanto já ter usado, que, por exemplo, a cor verde tem o número 4, tranquilo? Obviamente tem várias tonalidades de cor e tudo mais, mas uma vez que você começa a usar bastante alguma cor específica, você já vai lembrando aqui a cor, mas vamos colocar aqui a cor 4, pode colocar também o número que você quiser, enfim, só não ficar nenhuma cor feia nem nada do tipo. Então, coloquei aqui já as bordas, ajeitei o alinhamento e ajeitei aqui justamente a cor do cabeçalho. A última coisa que normalmente a gente faz aqui com o cabeçalho também no Excel para destacar ele é colocar ele aqui em negrito. Ó. Se eu clicar aqui em cima em negrito, repare que ele já fica bem destacado para chamar a atenção, para ele realmente ser um cabeçalho, beleza? Então vou dar um Ctrl Z aqui para voltar atrás, já que eu quero fazer isso pelo VBA, e vou voltar no VBA lá no atalho Alt F11. Então a última coisa que eu vou querer fazer aqui é, nesse intervalo A1 até C1, colocar em negrito. Então vou colocar aqui range, A1, C1, ponto. E aí aqui é o seguinte, quando eu colocar o ponto, eu vou ter que falar para ele o que eu quero mexer nas células. Eu quero mexer na fonte. A fonte não está em negrito, eu quero colocar em negrito. Então vou colocar aqui ponto font, que vai ser para mexer na fonte. E aí vou colocar ponto, e para eu colocar em negrito vai ser a opção aqui chamada bold, beleza? Bold, em inglês vai ser negrito. Então coloca ponto bold. E aí, quando eu colocar o sinal de igual, eu tenho duas opções, ou ativar o negrito ou desativar o negrito. Para ativar o negrito, é só colocar igual a true, beleza? Então, falei para ele o seguinte, ó, chega nesse intervalo de células do cabeçalho, pega a fonte dele, pega aqui o negrito e ativa o negrito. Por isso que eu coloquei igual a true. Se eu quisesse desativar o negrito, seria só colocar aqui o false, beleza? Então, repara que a gente fez um código para olhar todas as abas e percorrer todas elas e conseguir fazer a formatação. Para a gente conseguir rodar isso de uma forma um pouco mais eficiente, vamos voltar no Excel e vamos criar um botão aqui dentro do Excel para a gente poder rodar esse código. E para criar o botão aqui dentro do Excel, a gente vai clicar lá em cima na guia Inserir e vai ter aqui a opção de Ilustrações, beleza? E logo depois Formas. Ó, vou repetir. Guia Inserir, parte de Ilustrações e logo depois Formas. Se você tiver em outra versão do Excel, talvez você já tenha essa opção aqui de Formas direto no seu computador, tranquilo? Não vai ter ilustrações, vai ter só as formas direto. Aqui eu posso escolher qualquer forma. Vou pegar, por exemplo, um retângulo aqui de cantos arredondados. Então, cliquei aqui em um formato qualquer, e aí quando aparecer essa cruz preta, ó, o que você faz? Você clica, segura o mouse e arrasta para o tamanho que você quer, beleza? E aí, algumas configurações aqui que a gente vai fazer nesse botão primeiro. Eu vou escrever alguma coisa nesse botão só para eu saber o que esse botão vai fazer. Então, vou colocar aqui, vou escrever formatar tabelas. Show de bola. Formatar tabelas. Vamos só dar um jeitinho aqui, uma formatada nesse texto aqui. Então, vou selecionar aqui o meu texto. E aí, o que eu quero fazer com esse texto? Eu quero, de novo, centralizar ele no meio aqui da minha figura, no meio do meu botão. Então, clica lá, ó, na página inicial, tranquilo? E aí clica nessas duas opções, ó. Aqui a gente vai ter a opção de alinhar verticalmente e de alinhar horizontalmente. Então clica aqui nessas duas. Quero alinhar verticalmente e horizontalmente também. Outra coisa que eu vou querer fazer aqui dentro desse texto vai ser basicamente chegar aqui, por exemplo, colocar ele em negrito, só para chamar mais atenção. E aí, para a gente deixar essa figura com mais cara de botão e menos cara de um retângulo meio feio, a gente pode fazer o seguinte, ó. Dá um pulinho lá em cima
nessa guia que aparece pra gente, chamada guia formato de forma. Então clica ali no formato de forma, a gente pode mexer algumas opções aqui, por exemplo, o preenchimento da forma que vai ser a cor dele, posso colocar um efeito nele aqui e assim por diante, beleza? Então aqui no preenchimento eu vou colocar, por exemplo, em preto e vou escolher um efeito aqui qualquer. Então clicando lá no efeito, o objetivo é deixar alguma sombra, algum formato 3D para dar mais cara de botão. E aí, para não ter que ficar perdendo muito tempo selecionando sombra, reflexo, brilho, um por um, você faz o seguinte, ó, vem aqui em pré-definição e seleciona aqui uma das pré-definições já prontas. Uma que a gente gosta bastante, que a gente costuma usar, é a pré-definição 2. Então clica aqui ó, na pré-definição 2, repara que ele já fica com mais cara de botão e menos cara aqui, enfim, de uma figura meio feia. Pronto, agora só falta falar para o VBA o seguinte, ó, VBA, eu quero que toda vez que eu clicar nesse botão, ele execute aquele comando que eu criei no VBA. Então, para isso, para a gente colocar aquela macro, aquele código em VBA que a gente fez dentro desse botão, clica com o botão direito, lá embaixo vai ter a opção atribuir macro, e aí vou clicar aqui, justamente, primeiro ele vai exibir todas as macros que eu criei, no caso só tem aquela macro chamada formatar. Então, clica aqui na macro de formatar, aperto o OK, pronto. A única coisa que vai faltar para o botão funcionar é, se eu clicar nele, não vai funcionar. Eu preciso primeiro clicar fora, que aí eu falei para o VBA que eu terminei de editar ele. Agora, quando eu chegar aqui e clicar nesse botão, repara que todas as abas, bem rapidinho e automático, ele já chegou aqui para mim e já formatou todas elas, beleza? Então agora você nunca mais vai ter o trabalho de chegar nas suas tabelas e formatar. Se eu chegar aqui, por exemplo, ó, eu vou duplicar uma aba, por exemplo. Deixa eu duplicar a aba de junho para ver se, quando a gente acrescentar mais uma aba, ele vai fazer esse ajuste para a gente, ó. Vou clicar com o botão direito na aba de junho, vou clicar aqui em copiar a tabela, beleza? Vai ter a opção de mover ou copiar, e eu vou falar para ele que eu quero aqui embaixo, ó, criar uma cópia e colocar essa cópia no final da minha planilha. Vou colocar no final da minha planilha. E aí, a única coisa que eu vou ter que fazer é renomear essa planilha aqui. Vou chamar a planilha de julho, e vou limpar essa formatação aqui só para testar se o VBA vai funcionar direitinho sempre que eu acrescentar uma aba nova. Então, para tirar a formatação, ó, super simples. Eu vou tirar aqui as bordas, tranquilo? Então, vou colocar aqui nas opções sem borda. Aqui em cima, eu vou desativar aquelas opções. Vou tirar o negrito, vou colocar ali um alinhamento do jeito que estava e vou colocar aqui também, vou tirar a cor. Tranquilo? Show! A gente tinha várias opções para poder fazer isso, enfim, de tirar a formatação, mas fiz aqui na mão, só para a gente ver como é que faz também. E aí, repara, quando eu chegar aqui no botão e clicar em formatar tabelas, ele foi em todas, ó, maio, junho, julho, inclusive formatou todas automaticamente. Então, sempre que você tiver uma aba nova também, ele vai formatar tudo padronizado para você, beleza? Gostou da aula? Conseguiu entender? Comenta aqui embaixo o que você achou. Comenta aqui pra gente o que mais você quer aprender sobre VBA. Aqui a gente quis introduzir para você essa estrutura de repetição bem importante aqui no VBA, que é o for each. A gente quer saber o que mais você quer aprender. Quer aprender mais estrutura de repetição? Quer aprender sobre, enfim, qual aplicação você quer do VBA? Comenta aqui embaixo pra gente que a gente vai olhar e vai tentar gravar tudo para vocês, beleza? E se você ficou até o final da aula, quer dizer que você faz parte da galera que começa e dos 12% das pessoas que chegam até o final. Então, se você chegou até o final, comenta aqui embaixo pra gente nossa hashtag SomosTodos12%. E se você acompanha a gente direto aqui na maioria das sextas-feiras com os nossos conteúdos de VBA, comenta aqui embaixo para eu saber também com a hashtag SextouComVBA, já que toda sexta-feira a gente posta conteúdo gratuito de VBA aqui para vocês, beleza? Então, se você curtiu aqui a aula, vou deixar mais conteúdo para você continuar assistindo. Vou deixar primeiro uma aula para você assistir sobre gravação de macro e também vou deixar um mini curso gratuito para você acessar de formulários no VBA, beleza? Então acessa aqui o mini curso e a aula para continuar aprendendo no nosso canal. Te espero no próximo vídeo.